Olá, gente, como estão todos e todas? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos nos encaminhar para o último tópico da teoria do crime, para, na verdade, o último assunto tratado na parte geral do Código Penal. A gente sabe que o Código Penal é dividido entre parte geral e parte especial, e a parte geral vai do artigo 1º até o artigo 120. E o último tópico que está lá no nosso Código Penal na parte geral é a extinção da punibilidade. É o último assunto da parte geral e, consequentemente, também o último assunto da disciplina do assunto de teoria da pena. E o que se constitui, enfim, a extinção da punibilidade? Na verdade, a gente precisa sempre lembrar que o Estado tem o direito, dever de punir. Sempre que um indivíduo, que um cidadão pratica uma conduta típica, antijurídica e culpável, ou seja, sempre que ele pratica uma infração penal, o Estado juiz surge para o Estado juiz, emerge para o Estado juiz o direito, dever de punir, que chama de ius puniendi. Só que esse direito, dever do Estado de punir, ele não está isento de regramento. O Estado não é absoluto, como já foi outrora. Então, nessa perspectiva, esse direito, dever do Estado de punir, ele passa a obedecer regras, e principalmente a obedecer regra temporal. Por quê? Porque a persecução penal, porque o processo penal não pode ser eterno. Ele tem que ter um termo, ele tem que ter início, meio e fim. Um indivíduo não pode passar a vida inteira respondendo um processo penal. O Estado não pode ficar por tempo indeterminado, de maneira indefinida, diante de uma circunstância para a qual ele não apresenta a solução, que no caso do processo penal é a sentença, que pode ser uma sentença absolutória ou uma sentença condenatória, mas tem que ter uma sentença. Se não surge essa sentença, se não emerge essa sentença, o Estado perde o direito de punir. A isso nós chamamos de extinção da punibilidade. E isso foi previsto na nossa legislação penal material, lá no artigo 107 do Código Penal. Agora, atenção, peço que vocês atentem a isso que eu vou falar agora. Esse rol do artigo 107 do Código Penal é um rol meramente exemplificativo. Ou seja, ele não é um rol taxativo, ele não se esgota ali. Existem outras possibilidades de extinção da punibilidade. Mas do ponto de vista do direito material, do direito penal material, o artigo 107 estabelece ali as causas centrais, as causas principais de extinção da punibilidade. E quais são elas? Se inicia lá o artigo 107, que tem no seu capítulo lá, extingue-se a punibilidade. Aí, pela morte do agente. Ora, essa é uma causa extintiva da punibilidade que nós já, dentro do universo jurídico, já poderíamos supor, já poderíamos concluir, independentemente de se houvesse o inciso 1º do artigo 107 do Código Penal, por tratar-se de uma questão lógica, já que nós sabemos, todos nós sabemos, que a personalidade jurídica se inicia com a vida e se extingue com a morte. E sendo o direito penal regido pelo princípio da intranscendência, ou seja, a impossibilidade da pena passar da pessoa do agente do fato, típico, antijurídico e culpável, evidentemente que se o agente sobre o qual deve recair a culpa e, portanto, a condenação e a sentença e a execução da pena, se esse indivíduo perece, se esse indivíduo vem a óbito, não há mais
que se falar em poder punitivo do Estado. Né? Por isso que a gente diz que essa causa extintiva da punibilidade, ela está ligada ao caráter personalíssimo e à finalidade da reprovação, né? Que além da prevenção é também a ressocialização. De modo que se o indivíduo veio a óbito, se o indivíduo pereceu, deixou de estar entre nós no plano material, né? Não se faz mais necessário a punição, apenas fazendo a ressalva que, mesmo com a morte do agente, uma circunstância permanece, apenas uma, que são os efeitos civis da condenação penal, sobretudo o dever de reparar, o dever de indenizar. Então, essa é a nossa primeira causa extintiva da punibilidade. Já quando a gente vai para o inciso segundo, nós vamos ter 3 causas no mesmo inciso: a anistia, a graça e o indulto. E aqui a gente precisa ter atenção, porque cada um desses institutos se aplica a uma circunstância distinta. Tá? Então, vamos começar pela anistia. Né? Nós sabemos, todos nós sabemos, porque é muito conhecido, eu já vou até adiantar aqui, né? Nós temos uma lei de anistia no Brasil, né? Que foi produto da fase de transição entre o período de exceção, o governo de exceção da ditadura militar, e a redemocratização. Né? A Lei 6683/79, a chamada Lei de Anistia, é conhecida de todos nós, já foi inclusive objeto de grande debate no STF sobre se a Constituição de 88 haveria recepcionado a anistia, se ela podia ser ampla e restrita como foi. Mas, enfim, o que foi a anistia? Né? A anistia nada mais é do que um instrumento jurídico que só pode ocorrer mediante uma lei e, portanto, ela é de competência exclusiva do Congresso Nacional, porque apenas por lei ela pode ser concedida e, como nós sabemos, na tripartição dos poderes, cabe ao Poder Legislativo elaborar as leis. Então, lá no artigo 48, inciso 8º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, né, está lá estabelecido essa competência como sendo uma competência do Poder Legislativo. E aí a gente tem que lembrar que a anistia, ela na verdade, é um instrumento que provoca o esquecimento dos fatos, tá, gente? Presta atenção nisso que eu estou dizendo, tá? A anistia provoca ou impõe o esquecimento jurídico dos fatos, da infração penal que ocorreu. E, portanto, ela extingue a punibilidade porque ela é como se aqueles fatos tivessem sido esquecidos. Não deixou de ser crime. Tá? Aquelas condutas não passaram a ser excluídas do rol das condutas tipificadas como crimes na nossa legislação. Elas continuam sendo crimes. E se elas forem cometidas a posteriori, ou seja, se elas forem cometidas fora do período concessivo da lei de anistia, evidentemente que haverá punição. Então, a anistia é, na verdade, esquecimento dos fatos, mas esquecimento exclusivamente para efeito penal, tá? Isso aí não influi, esse esquecimento não se impõe a nenhuma outra área, a nenhuma outra circunstância, a não ser ao efeito exclusivamente penal, né? Tanto que aí o artigo 1º da nossa lei de anistia é muito conhecido, né? Porque ele estabelece inclusive ali o marco temporal. Ele diz: é concedida anistia a todos quantos no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 cometeram crimes políticos,
ou conexos com esses crimes eleitorais, aos que tiverem seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento nos atos institucionais e complementares. Então aí o artigo 1º ele já traz o panorama geral do que foi a lei de anistia, né? Ele estabelece o que? O tipo de crime que pode ser esquecido, o tipo de conduta, e estabelece também o que? Estabelece o período temporal em que esses crimes devem ser esquecidos. Então, esse é o panorama geral da questão da anistia. Logo em seguida, nós temos a graça, né? E qual é o primeiro ponto importante que a gente tem que perceber na graça? A primeira diferença da anistia é que agora nós temos um instituto que ele é exclusivo do presidente da República. Veja a palavra, tá? Veja o termo, exclusivo. Ele só pode ser concedido exclusivamente pelo presidente da República. E esse instrumento, esse instituto, aliás, ele também é conhecido, ele também é intitulado, né, de induto individual. E quem regula essa modalidade, na verdade, é a LEP, né, a Lei da Execução Penal. Quando a gente vai lá no artigo 188 da LEP, está dito: o induto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, conquanto, mesmo tendo esse rol largo de pessoas que podem provocar, apenas, exclusivamente. Repare aquela diferença lá que vocês já aprenderam no direito constitucional. Não é privativamente, é exclusivamente pelo presidente da República. De sorte que, nesse caso, o presidente da República não pode delegar. Apenas o presidente da República pode conceder a graça. Já o induto, né, que aí agora é o induto propriamente dito, a graça é chamada de induto individual, né? O induto propriamente dito é aquilo que nós chamamos de induto coletivo. Por quê? Porque o induto é concedido a um grupo de pessoas que se adequem aos critérios estabelecidos para a concessão do benefício. Enquanto a graça é individual, o induto é coletivo. O que é de comum entre graça e induto? É também competência do presidente da República. Não é o Congresso Nacional que concede, não é o juiz que concede. Quem concede é o presidente da República. Contudo, olha aqui aquela diferencinha novamente. Contudo, aqui essa competência do presidente da República é uma competência privativa. E, portanto, sendo uma competência privativa, o presidente da República pode delegar a terceiros. Ele pode delegar a terceiros específicos, determinados, instituídos lá na própria Constituição, no artigo 84, onde diz lá: compete privativamente ao presidente da República. Aí a gente vai lá para o inciso 12. Conceder induto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Aí no parágrafo único, a regra da competência privativa, não é? O presidente da República poderá o quê? Vamos lá? Delegar. Aqui ele pode delegar. Lá na graça ele não pode delegar. Poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12, 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
Então, diferentemente da graça, que é competência exclusiva, o indulto é competência privativa. A graça é benefício concedido a uma pessoa só. O indulto é benefício concedido a um grupo de pessoas que se adequam aos critérios estabelecidos para a concessão. O inciso 3º do artigo 107 do Código Penal traz mais uma causa de extinção da punibilidade. Nesse caso aí, é a retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso. Algo que também já poderia ser intuído e concluído pela mera observação do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, lá no seu inciso 40, quando diz: a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. E isso é complementado pelo artigo 2º do nosso Código Penal, que é a base dessa modalidade extintiva da punibilidade, principalmente quando nós fazemos a sua leitura em conjunto, não é? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentenças condenatórias. Ou seja, se o indivíduo ainda não foi condenado, o processo deverá ser extinto a partir dali. Ele não vai mais ser condenado, porque lei posterior deixou de tratar o fato pelo qual ele está sendo julgado como crime. Se ele já estiver sido condenado, a sentença deverá ser revogada. A sentença deverá ser cassada e perde os seus efeitos. Se ele já estiver cumprindo pena, ele deve ser colocado em liberdade. Então é amplo o efeito dessa causa extintiva da punibilidade. E aí o parágrafo único complementa e diz: a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. É irrelevante que o indivíduo já tenha sido condenado para que essa causa extintiva da punibilidade seja aplicada. E aí nós temos, no inciso 4º do artigo 107, 3 causas concomitantes. E são 3 causas que, apesar de serem causas também materiais, previstas na lei material do Código Penal, estão umbilicalmente, essencialmente ligadas à lei penal processual, à matéria processual, ao Código de Processo Penal, que são a prescrição, a decadência e a perempção. São, em regra, institutos mistos, híbridos, que são institutos tanto de direito material como de direito processual. Alguns deles, inclusive, com seu regramento, previstos exclusivamente no Instituto Processual. A primeira dessas causas é a prescrição, que todos já ouviram falar de alguma forma, que a prescrição é, na verdade, a perda da pretensão punitiva do Estado. É quando o Estado deixa de permanecer no direito de julgar, condenar e aplicar uma pena a um indivíduo. Essas causas estão previstas, a prescrição está prevista tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal. Inclusive, é lá no Código de Processo Penal, no artigo 61, que está estabelecido que a prescrição poderá ser decretada, reconhecida, a qualquer tempo. Vamos lá para o que o nosso Código Penal estabelece sobre prescrição. O artigo 109 do nosso Código Penal vai trazer justamente os prazos prescricionais, os conhecidíssimos prazos prescricionais, dizendo: a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no parágrafo 1º, artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade culminada ao crime, verificando-se. Aí nós temos a individualização, não é? Inciso 1º, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12 anos. Então, o maior tempo prescricional que nós temos estabelecido na nossa lei é o de 20 anos, para os crimes cuja pena é superior a 20 anos. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede 12. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede 8. E assim sucessivamente. Eu fiz o corte para a gente não ler exaustivamente o artigo e ficar maçante. Mas vocês devem acompanhar, vocês devem estar com o código na mão, dar uma pausa na videoaula, dar uma pausa, pegar o código e ir lá e conferir o artigo 109 por completo, tá? Quando a gente vai lá para o artigo 111 do Código Penal, nós vamos ter o início do termo prescricional nos casos de prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, a sentença condenatória. Então, quando é que começa a correr? Eu começo a contar a prescrição quando? Depende. Depende do caso. Em regra, do dia em que o crime se consumou. Essa é a regra geral, mas eu tenho outros casos. Por exemplo, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Assim também como nos casos dos crimes permanentes, no dia em que cessou o quê? A permanência. Aí nós temos casos específicos. Nos crimes de bigamia e nos de falsificação de alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. E nos crimes contra a dignidade sexual, de criança e de adolescente, quando, olhe que essa circunstância é muito especial, da data em que a vítima completar 18 anos, exceto, claro, se esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Se não foi, o prazo prescricional vai começar a correr quando a criança, o adolescente que foi molestado sexualmente, completar 18 anos. Preste atenção a essa causa do inciso 5, esse termo de início de contagem do termo prescricional do inciso 5. Né? E a prescrição, importante também, atentar para o fato de que existem causas que impedem a prescrição. A prescrição não vai ser aplicada, não vai ser considerada, né, antes de transitar em julgado a sentença final. Não ocorrerá, portanto, prescrição se houver, por exemplo, questões não resolvidas em outro processo, causas das quais depende a existência do crime. São aquelas questões que a gente costuma chamar no processo penal de questões prejudiciais. Eu não posso decidir se houve o crime de bigamia, por exemplo, se lá no processo civil eu ainda não estiver configurado que houve de fato o segundo casamento válido. Então, essa causa do processo civil impede o reconhecimento do crime de bigamia no processo penal. Então, enquanto isso não estiver resolvido, não pode se iniciar a prescrição. Isso impede a prescrição. Também se impede a prescrição enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. O sujeito está cumprindo pena no outro país. Então, o termo prescricional, a prescrição, não se inicia, não há ainda possibilidade de se falar de prescrição. E, depois de transitado em julgado a sentença condenatória, não haverá prescrição, né? É uma causa impeditiva de reconhecimento da prescrição, né? Durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.
também não há de se falar, nesse caso, em prescrição. E assim como existem causas impeditivas, existem causas interruptivas. A prescrição está correndo lá, mas o prazo de prescrição vai ser interrompido. Quando? Quando é que eu interrompo o prazo de prescrição? Por exemplo, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa, o prazo de prescrição está interrompido. Pela pronúncia, sentença de pronúncia lá no júri. Isso também interrompe o prazo de prescrição. A decisão que confirma a sentença de pronúncia também interrompe a prescrição. Pela publicação da sentença ou do acórdão ou acórdão condenatórios recorríveis. É uma causa que também interrompe. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. E pela reincidência. São essas causas que vão interromper a prescrição. E depois, o cara já está condenado, ainda tem prescrição, ainda pode ter prescrição, mesmo depois de condenado? Sim, ainda pode ter prescrição. Se o sujeito for condenado, mas não houve o início da execução da pena, por exemplo. E quando é que ocorre essa prescrição? Depois de transitada em julgado a sentença. No artigo 110 do Código Penal. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, o sujeito foi condenado, mas a pena nunca foi executada. Ele nunca foi preso, por exemplo. Ele pode ser preso a qualquer momento que ele for pego? Não, tem um prazo. Se o Estado não consegue impor a pena da sentença que ele prolatou, ele perde também esse direito. Parágrafo 1º. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Aí uma alteração recente, importante. A alteração foi feita em 2010. É para dizer que o termo da prescrição, nos casos de sentença transitada em julgado, ele nunca pode ser antes do recebimento da denúncia ou da queixa. E aí, esse prazo está justamente disso no artigo 112, né? Porque é aí onde fala do prazo de prescrição após a sentença condenatória irrecorrível, ou seja, após o trânsito em julgado. No caso do artigo 110 desse Código, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou em que revoga a suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. E 2, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Então, as causas estão bem postas no artigo 112 do Código Penal para os casos de quê? De sentença penal já transitado em julgado. E aí, para a gente sair desse assunto prescrição, tem 3 questõezinhas importantes. Primeiro, a questão da prescrição da multa. Existem 2 regras, né? A primeira, está no inciso 1º, é de que a prescrição da multa é de 2 anos, o prazo prescricional da multa é de 2 anos, quando a multa for a única sanção cominada, né? Quando ela for a única sanção que foi aplicada. Mas, no inciso 2º, nós temos outra regra. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Se a multa foi pena única, em 2 anos. Se a multa é pena cumulativa, alternativa, aí ela segue o termo prescricional da pena privativa de liberdade. E as penas restritivas de direito? Quando são que elas prescrevem? Aplica-se às penas restritivas de direito
os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade. Regra também bastante clara. E aí, para a gente concluir prescrição, né, é a redução do prazo de prescrição, né? Está lá no artigo 115. São reduzidos da metade, repare lá, vamos pensar lá no inciso 1º do 109. Prescreve em 20 anos, mas na verdade ele é reduzido da metade, vai prescrever em 10, né? Prescreve da metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70. Nessas duas circunstâncias, a pena, o tempo de prescrição é reduzido pela metade. E conclui-se essa parte do Código Penal com o artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. O outro instituto previsto junto com a prescrição é a decadência, que é um instituto mais simples. Porque a decadência é a perda do direito de ação, né, e da ação que a gente chama privada ou pública condicionada à representação. Nesses dois casos, dessas duas modalidades de ação, que foi o assunto da nossa última videoaula, foi a ação penal privada e a ação penal pública condicionada à representação, aplica-se o Instituto da Decadência. Portanto, não há decadência nas ações públicas incondicionadas. Esse ponto importante. E o prazo decadencial não se interrompe nem se suspende, como a gente viu agora na prescrição. Ele é corrido. Está lá no artigo 103 do nosso Código Penal. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de quê? De 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100 desse Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Lembra lá do parágrafo 3º do 100, na nossa videoaula passada? Ação penal privada subsidiária da pública. Esgotou-se o prazo para que o Ministério Público oferecesse a denúncia, então daquele dia começa a correr o prazo decadencial para que o particular, para que o ofendido ou seus representantes ofertem a ação penal privada subsidiária da pública. Se assim não fizerem, estará reconhecido o Instituto da Decadência. Então, que é a decadência, o prazo de 6 meses para oferecer a denúncia ou oferecer a queixa, sob pena de não mais poder fazê-lo. E o último das 3 causas é a perempção, né, que é ainda mais restrito. Ele é aplicado exclusivamente às ações penais privadas. Portanto, não há perempção em ação penal pública condicionada, nem ação penal pública incondicionada. A perempção é uma punição. A desídia, a inoperância da parte no processo judicial. Né? E ela está prevista, está regulada lá no Código de Processo Penal. No Código Penal a gente nem tem nenhuma regulação sobre a perempção. Mas lá no Código de Processo Penal é bem tranquilo e bem fácil. Vamos lá, no artigo 60, para a gente entender o que é a perempção. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, ou seja, nos casos de ação penal privada, considera-se-á perempta a ação penal que ocorreu o quê? Quando iniciada estas, o querelante, olha lá, deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Se a parte, que era o interessado, não vai lá movimentar o processo, considera-se essa ação perempta e, portanto, extingue-se a punibilidade. 2. Quando falecido o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. Então, se
o querelante morreu ou se tornou incapaz e nenhum dos seus representantes legais foi lá para substituí-lo no polo processual, considera-se perempta a ação. E 3, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Em qualquer uma dessas duas hipóteses, também considerar-se-á perempta a ação. E por fim, quando, sendo o querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Nesse caso também, perempta será a ação, e aí nós teremos o instituto da perempção como uma causa o quê? Extintiva da punibilidade. O inciso 5 vai trazer como causa de extinção da punibilidade, inciso 5 do artigo 7º, a renúncia do direito de queixa ou perdão do ofendido, desde que é aceito pelo ofensor. Tá? E isso também restrito ao quê? Às ações penais privadas. Por quê? Porque nós temos aí dois institutos, renúncia e perdão. Vamos um por um. A renúncia, na verdade, é um momento anterior ao início da ação. Tá? O ofendido, ele abdica do seu direito de oferecer a queixa. Como a ação é privada, o Ministério Público não vai oferecer denúncia. Se o ofendido não oferecer queixa, não haverá processo e, portanto, não haverá punição. Então, a renúncia ela é anterior ao oferecimento, ao início do processo. E ela é um ato unilateral. Ou seja, eu não preciso de anuência, de concordância da outra parte, né? Para que ela produza os seus efeitos. O efeito de quê? De extinguir a punibilidade. E ela poderá ser expressa ou tácita. Né? E as regras da renúncia estão lá reguladas tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal. Que se não vejamos, ó, o artigo 104 do Código Penal vai dizer: o direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Né? Então, se eu renunciei o direito de queixa expressa ou tacitamente, eu não posso mais exercê-lo. E aí o parágrafo único diz: importa a renúncia tácita, o direito de queixa à prática, a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Por exemplo, o sujeito que casa-se com a pessoa que praticou o ato que em tese é crime. Ora, se eu estou casando com a pessoa que praticou comigo a infração penal, eu estou tacitamente renunciando ao meu direito de queixa. Isso aí é um exemplo claro. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Nós só vamos ver mais lá na frente uma causa, que está lá na Lei 9.099/95, que vai prever expressamente essa possibilidade. A possibilidade da renúncia, né, ao direito de queixa por um instrumento lá da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Quando a gente fala no Código de Processo Penal, o que é que tem lá? Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Imagine que o crime tenha sido cometido em concurso de agente. Então, se eu renuncio o direito de queixa a um, todos os outros serão beneficiados. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou por procurador com poderes especiais. Lembrando que a renúncia também pode ser
tácita, ela não precisa ser expressa. O que eu falei, ó, a Lei 9.099/95. O artigo 74 traz a figura lá da composição civil dos danos. E lá no parágrafo único tem essa questão, né, dizendo: tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, apenas nesse caso de composição civil de danos, que nem todo tipo de recebimento de indenização tem a ver com a composição civil dos danos, apenas na composição civil dos danos estará implícita aí e determinada por lei, né, a renúncia ao direito de queixa ou de retratação. O outro elemento é o perdão do ofendido. Aí é diferente da renúncia, né, porque ao contrário da renúncia, o perdão é ato bilateral. Por quê? Porque ele depende da concordância, da aceitação do querelado. E, portanto, somente é concedido depois de iniciada a ação penal. Enquanto a renúncia é anterior à ação penal, o perdão do ofendido é posterior ao início da ação penal, desde que seja antes do trânsito em julgado. Depois de transitar em julgado a sentença, não é mais possível a concessão do perdão do ofendido. Tá? E assim como a perempção, esse é um instituto que também só está previsto no Código de Processo Penal. Vamos lá, por exemplo, artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Lembra que é ato bilateral? Se algum dos querelados recusarem, esse estará fora. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 58. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Se o sujeito não disser nada, depois de notificado, aceito está. Se ele não quiser aceitar o perdão, ele tem que se manifestar. E aí, aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Não é uma causa extintiva de punibilidade, então a função do perdão judicial, do perdão do ofendido, é extinguir a punibilidade. Inciso 6º. Pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. E aí nós só temos um caso. Facinho essa questão. Que é a única forma, o único momento em que se prevê a figura da retratação é lá nos crimes contra a honra. E lá no artigo 143 do Código Penal está dito: o querelado que, antes da sentença, se retratar cabalmente da calúnia ou difamação, portanto está fora aí a injúria, não caberá a retratação da injúria, fica isento de pena. Portanto, nós temos aí uma causa extintiva da punibilidade pela retratação. E aí, nós temos no inciso 9, os incisos 7 e 8 foram revogados, tratavam lá da questão da extinguir-se a punibilidade, por exemplo, do agente que estuprava uma mulher e casava-se com ela. O casamento extinguia a punibilidade no crime de estupro. Isso foi revogado. O inciso 8 extinguia a punibilidade se a mulher casasse com qualquer outra pessoa. Então essas duas causas extintivas de punibilidade deixaram de existir. Então nós vamos direto para o inciso 9. Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Repare, perdão do ofendido é uma coisa. Perdão judicial é outra. Por quê? Porque o perdão judicial está previsto em lei. Existem causas específicas para as quais ele está previsto. E ele só é concedido pelo juiz. Enquanto o perdão do ofendido é concedido pela parte, pelo ofendido, o perdão judicial é concedido pelo juiz. E aqui independe da aceitação do réu.
né? Por exemplo, lá naquele caso do homicídio culposo, né, em que o pai mata o filho por engano, culposamente. E aí tem a hipótese do perdão judicial, que as consequências do crime já são demasiadamente graves para o réu, né, ao ponto de dispensar a aplicação de uma pena. Aí o juiz, reconhecendo isso, aplica essa circunstância, que é o perdão judicial, que extingue a punibilidade. Mas aí surgem duas perguntas. O réu beneficiado pelo perdão judicial, caso cometa outro crime, será reincidente? O sujeito lá teve o perdão judicial, matou por engano, dando o caso, conhecidíssimo caso da atriz Cristiane Torlone, né, que provocou o óbito do filho, do bebê, dando uma ré no carro, não viu a criança atrás e já matou. E aí foi, evidentemente, obteve o perdão judicial, não foi presa, etc. Teve o processo, respondeu o processo, mas não foi apenada, recebeu o perdão judicial. Foi considerada culpada, claro, e recebeu o perdão judicial. Por quê, gente? Porque só é possível ter perdão judicial se houver a sentença condenatória, né? Se houver a nota de culpa, na verdade. Porque se o réu for inocente, se o réu não tiver culpa, é caso de absolvição, não precisa ser perdoado. Só precisa receber o perdão se houver o quê? A culpa. E aí a segunda pergunta é: qual é a natureza da sentença que concede o perdão judicial? Né? Essas duas questões, elas são facilmente respondidas. Uma, pelo último artigo da parte geral do Código Penal, o artigo 120 do Código Penal, e outra, por orientação jurisprudencial do STJ. Vamos à primeira, artigo 120 do Código Penal. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Então respondemos à primeira pergunta. Né? Se a Cristiane Torlone, por exemplo, vier a responder outro processo penal e vier a ser condenada, ela não será reincidente. Por quê? Porque aí nós respondemos já a segunda questão com a súmula 18 do STJ. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Então a sentença que concede o perdão judicial tem caráter, tem natureza declaratória. Ela não tem natureza condenatória. E, portanto, dela não pode sobrevir, dela não pode subsistir qualquer efeito condenatório. Certo, gente? É longo o artigo 107, mas nós o vencemos. Concluímos aí essa parte geral da teoria da pena com esse último tópico aí, que é o artigo 107, a extinção da punibilidade. E o próximo assunto a ser tratado em matéria penal são os crimes em espécie, que se iniciam lá no artigo 121 do Código Penal, inaugurando aquilo que nós chamamos de parte geral. Ok? Forte abraço a todos e todas. Até o nosso próximo encontro.